Olá pessoal, tudo bem? Condomínios e outras paixões. E hoje a gente está aqui com o Kaká e com o Fernando da Mega Leilões e nós vamos falar do assunto talvez mais importante para a parte judicial de cobrança, né? O assunto mais importante para os síndicos, para as administradoras, mas que ninguém entende nada. Todo mundo sabe falar o nome, mas ninguém entende nada, inclusive eu, que sou advogado há 30 anos, tenho um monte de dúvida. Nós vamos falar sobre leilão de imóvel. E, obviamente, para o síndico isso é muito importante, para a administradora também, para o advogado que atende o condomínio, porque é o desfecho positivo de uma boa ação judicial. E é o que vai fazer entrar o dinheiro para o caixa do condomínio. Então, a gente vai bater um papo e eu vou fazer perguntas de leigo mesmo, perguntas simples para a gente entender exatamente o que é o leilão de um imóvel, o que caminho a gente tem que percorrer até chegar no leilão e quais os cuidados que a gente tem que ter para que o leilão seja bem sucedido. Então, bem-vindos, legal estar aqui com vocês. E a primeira coisa, todo síndico que nunca teve um leilão na vida, ele imagina leilão, e quando ele é mais velho, sobretudo, ele imagina leilão, aquela história, quem dá mais? Eu pago 500, 800, aí bate o martelo, e hoje em dia não é mais assim, né? Como que é hoje? Olha, eu diria, Márcio, que a dinâmica ela até é parecida com essa, só que obviamente tudo online, tudo feito com tecnologia. Então você continua ainda tendo o pregão do quem dá mais, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, só que é tudo realizado por um sistema. Sempre com o leiloeiro oficial por detrás, que é o Fernando, para até dar validade, né, nesse leilão. Mas a dinâmica mudou um pouco, porque é tudo online hoje em dia. Mas ainda tem essa história, quem dá o lance maior leva. Exatamente, ainda quem dá o lance maior leva, e é onde nós brigamos para sempre tentar elevar o valor desse lance ao máximo. Outro dia eu estava com um síndico famoso até, que cuida de um monte de prédio, ele falou, Márcio, mas putz, eu não entendo nada disso, qual que é a diferença de ter o leiloeiro A, o leiloeiro B, de ter a empresa A ou a empresa B? Não é tudo a mesma coisa? Não é o juiz que manda vender e acontece tudo em âmbito judicial? Por que tem diferença entre as empresas? Vocês conseguem me explicar? Eu vou começar tentando dar essa resposta e depois eu passo a bola para o Fernando. Eu acho, Márcio, que isso daí é uma dúvida que muitas pessoas têm na cabeça e para a gente que está no dia a dia é muito claro que você trabalhar com um leiloeiro de primeira linha, uma empresa de primeira linha, vai te ajudar na efetividade do leilão. E efetividade não é só realizar a venda, mas é realizar a venda pelo maior preço. E aí entra muito uma questão que a gente tem muito na Mega Leilões, que é você trazer uma função social para isso. Porque quanto é maior valor de venda do imóvel num leilão, além de você quitar o débito do condomínio, sobra um recurso para o devedor recomeçar a vida dele. Então, por isso que a nossa visão é muito importante você trabalhar com um bom leiloeiro, com uma boa empresa de leilão, para você maximizar esse valor de venda e conseguir dar uma oportunidade da pessoa que, seja lá por qual fator, se enrolou e vai conseguir agora recomeçar a vida. Mas se eu não tiver uma boa empresa e não tiver um bom leiloeiro, isso pode fazer toda a diferença, positiva ou negativa, no resultado do leilão? Com certeza, porque o Kaká comentou um pouco toda essa parte comercial, de você majorar o valor e conseguir êxito na arrematação pelo maior preço. E tem também por trás toda a questão jurídica, que você tem que ter lá um edital bem feito, levantar todos os débitos, para quem está arrematando, também ter a segurança que aquele leilão não vai ter nenhum problema, inclusive para o condomínio também, que aquele leilão não vai ser anulado e aquele dinheiro ainda vai demorar mais tempo para entrar, para depois fazer todas as reformas, o que for preciso lá dentro do condomínio. Fazendo um paralelo, acho, Márcio, é igual um morador de um prédio que não tem ideia da importância de um síndico. E ele achar, se eu tiver um síndico A, não tem diferença de eu ter um síndico profissional. E você que está nesse dia a dia sabe o quanto é importante você ter um síndico profissional, né? E o edital faz diferença também, porque eu já vi outro dia um advogado falando, esse leilão foi ruim porque o edital não estava legal. Vocês participam também da confecção do edital, do texto do edital, para ele ficar
certeiro para ele estar correto? Diria que esse é um dos maiores diferenciais da Mega Leilões, porque o Fernando é advogado de formação, com ele a gente tem uma equipe de outros 20 advogados na Mega Leilões, porque a gente tem muito claro que todo leilão começa com um bom edital. O edital nada mais é do que a regra do leilão. Então qualquer coisa que você faz na vida sem ter uma regra bem definida, vai dar problema lá na frente. E especialmente quando a gente está falando de um processo judicial, onde você tem diversas regras que são estipuladas e se você não cumpre elas corretamente, você traz uma nulidade num processo e todo o teu trabalho volta para trás. Por exemplo, que tipo de informação que é crucial e que tem que ter no edital? Então, será que esse imóvel está ocupado ou está desocupado? Será que tem uma dívida de IPTU além da dívida de condomínio? Será que tem uma dívida ainda de hipoteca, um financiamento, tem uma dívida preferencial? Tem uma ação trabalhista que gerou uma penhora ou total ou parcial desse imóvel, tudo isso vai para o edital? Com certeza, tem que estar bem claro no edital, foi conforme o Kaká comentou, porque isso reflete na arrematação e no preço e a segurança de quem está arrematando. Então, por exemplo, uma dívida de condomínio que não está lá explícita qual que é o valor exatamente. Caso supere o valor da arrematação, ainda pode ter uma discussão se o arrematante vai ficar responsável por essa dívida também. Então, é preciso que tenha um edital muito bem feito, com todas as informações de IPTU, se tem alienação fiduciária sobre o imóvel, todas essas questões, para quando o arrematante participar do leilão, ele ter a segurança que ele está levando aquilo e dificilmente vai ter algum recurso, alguma coisa que desfaça a arrematação. Eu enxergo na área de condomínios, né, que é a minha área, eu enxergo um espaço enorme de aproximação da Mega Leilões com as administradoras de condomínio, com os síndicos profissionais, com os advogados que atendem os condomínios, porque a ideia é que a gente consiga ter segurança na hora de fazer um leilão. E eu percebo, e aí voltando para o começo da nossa conversa, que as pessoas ficam assim, e aí, já marcou o leilão? Já marcou o leilão? Alguém já comprou? Alguém já arrematou? Eu posso comprar? Eu posso arrematar? Eu acho que as administradoras de condomínio podiam criar uma solução dizendo o seguinte, olha, para vocês moradores, vai ter leilão do apartamento 21, tá aqui o edital, o leilão, participem, vocês gostam daqui, compra você, investe aqui, ou pede para um familiar seu comprar, mas isso obviamente é parte do edital bem feito, mas parte sobretudo de um relacionamento da administradora, do advogado e do síndico com uma empresa específica de leilão, no caso a Mega Leilões, e eu acho que tem muito espaço, vocês enxergam isso também? Sem dúvida, porque quando você está fazendo um leilão, essa informação precisa primeiro chegar em todos os outros vizinhos daquele imóvel que está indo a leilão, porque por muitas vezes ele tem um interessado, tem alguém, né? Então a gente entra em contato com os síndicos através das administradoras para informar, né, que aquele imóvel está indo a leilão, caso tenha alguma dúvida, para entrar em contato conosco, porque isso é muito importante você ter. Eu faço um paralelo. Quando você vai contratar um advogado, você quer um advogado bom, que faça um trabalho bem feito, que você faça, né? O síndico, ele participa disso, né? Via administradora de condomínio, quando não tem um advogado próprio, ele quer saber quem é aquele escritório tudo. E a mesma coisa deve ser feito com o leiloeiro, né? Porque por muitas vezes acaba o juiz indicando aí um leiloeiro desconhecido, porque às vezes faz um rodízio, alguma coisa, e o próprio advogado do condomínio, da execução de condomínio, ele tem a premissa de escolher um leiloeiro. Essa é a minha dúvida. Eu sou síndico do prédio. Aí eu falei para o advogado, doutor, entra com a ação lá com o apartamento 31 que está devendo. Aí a ação transcorreu 1 ano, 2 anos, 3 anos, chegou na hora de fazer o leilão. Quem que nomeia o leiloeiro? Porque o que eu me lembro da época que eu advogava era o juiz que dava um despacho nomeando, mas aí eu, como síndico, posso falar para o advogado, não, eu não quero esse que o juiz indicou, eu quero um que é da minha confiança. Isso é normal? Isso é a praxe do mercado e está no Código de Processo Civil. A prerrogativa da indicação, ela é sempre por parte do exequente. Então, tirando do juridiquês... O dono da dívida, né? O dono da dívida, exatamente. Ele que escolhe, porque no final do dia, ele que quer ter a dívida sanada, então ele vai escolher a melhor empresa, a melhor leiloeiro para realizar essa venda, para aí sim ele conseguir ter o dinheiro. Posso fazer uma pergunta acho que é meio de bastidor, assim, não sei como é que funciona. Eu já ouvi falar, diz a lenda, que tem síndico de condomínio muito grande, às vezes antigo, e que o cara sabe exatamente ali as oportunidades, ele guarda só para ele a informação. Ele fala, opa, tá o apartamento ali, vai para leilão. E aí
ou ele, ou algum indicado por ele, vai lá e arremata, e aí os moradores ficam sabendo só depois. Falam, puxa vida, se eu soubesse eu tinha comprado, eu sou inquilino aqui há 10 anos, meu sonho é comprar um apartamento, por que ninguém avisou? Aí o síndico fala, não, isso aí é coisa do jurídico, tal, isso acontece? Márcio, eu acho que isso acontecia no passado, especialmente quando os leilões eram realizados no corredor do fórum, sem ninguém saber. O Fórum João Mendes no segundo andar. Exatamente. Segundo andar, fui muito. Foi muito lá no setor de aspas, né? Isso acontecia muito. A partir de 2009, e aí que quando surgiu a Mega Leilões, a gente trouxe a tecnologia para a gente ser os novos leiloeiros. A nossa cabeça é justamente dar o máximo de publicidade, tanto que quando a gente tem um leilão de condomínio, a gente manda fazer um flyer, distribui no condomínio, quando tem possibilidade pede para colocar no elevador, para todos os moradores terem conhecimento, porque quanto mais pessoas souberem do leilão, mais pessoas vão participar e maior vai ser o valor de venda do imóvel, né? Sensacional, eu não sabia que vocês faziam isso, distribuir. É uma oportunidade da vida, às vezes, para quem mora lá, principalmente para quem tem um apartamento que é um segundo, ou para quem mora de aluguel e fala, puta, um dia eu vou comprar um apartamento aqui. Eu não sabia que vocês faziam isso, mas precisa de autorização do síndico. Precisa de autorização do síndico. E é o que a gente fala internamente, né? Não tem ninguém que sabe mais o quanto vale o apartamento do que o próprio morador. Então, se tem uma boa oportunidade, a gente precisa comunicar aos moradores, porque eles são os primeiros. O resultado do leilão vai ser até melhor, talvez, do que alguém de fora que só quer ganhar dinheiro. Exatamente. Exatamente. Você sabe que eu tenho alguns amigos, eu vou contar o caso de uma amiga minha, famosa, eu posso falar o nome dela, ela chama Fabíola, uma jornalista, e ela comprou um apartamento no leilão, arrematou, né, num leilão, um apartamento em Higienópolis, na rua Gabriel dos Santos, e na rua Conselheiro Brotero. E eu fui visitar a casa dela, ela falou, Márcio, nunca, eu como jornalista, nunca ia ter condição de comprar esse apartamento, mas foi uma oportunidade. E deu tudo certo, não teve um problema, o advogado ajudou, e ela tá com sorriso daqui a aqui. E eu testemunhei, né? Tem tantas outras histórias, mas o leilão traz isso, né? O leilão traz isso. Está muito difundido agora, Márcio, toda essa questão juridiquês, que, né, às vezes espantava, não, mas você vai arrematar um imóvel que está ocupado, isso aí você nunca mais vai tirar, vai ter uma senhorinha, alguma pessoa assim que você não vai conseguir. Hoje em dia não, hoje em dia a gente vê pelas redes sociais, tudo, a quantidade de advogados especializados em leilões. Mas já sai com a emissão, com a emissão, né? Não só isso, Márcio, a lei, ela evoluiu, ela foi amadurecendo. Então, desde, né, daquele leilão tradicional que tinha, daí tinha muitos vícios nos editais, tudo. O próprio Código de Processo Civil, ele trouxe aí evoluções que isso se consolidou muito. Então, um juiz, na hora que depois, que está feito um edital bem feito, que foi arrematado por um preço que não seja vil, que hoje em dia dificilmente acontece. Assim, remotíssima a possibilidade de ser cancelado aquele leilão, de andar para trás. Eu vou falar da minha percepção também de fora, né? A minha sensação é que o judiciário melhorou. Sim, as pessoas falam mal, o judiciário é demorado, eu acho ele rápido para alguns aspectos. Sobretudo nessa fase. Márcio, antigamente a gente, né, começamos aí pelo estado de São Paulo, então sai a nomeação nossa no interior, em Bauru, em qualquer cidade aí do interior. Você tinha que ir até lá. Eu sei. E chegava lá às vezes. Balcão do fórum. Balcão do fórum. Não era um veículo, uma sucata velha, tudo que você ia lá, só o custo que você teve de ir até lá, não. Então isso, a digitalização dos processos, tudo isso, essa dinâmica que foi o provimento do leilão eletrônico em 2009, trouxe, né, amadureceu bem. Celeridade. Acompanhou a evolução, né, da tecnologia, das redes sociais, tudo. Então, hoje em dia a nossa plataforma, além dos leilões judiciais, a gente faz os leilões extrajudiciais, que são os leilões de imóveis retomados pelos bancos, né? Então a gente faz aí os maiores bancos aí do Brasil. A gente tem mais de 2,5 milhões de views, né? De views que a gente vê. Caramba. Então assim. De pessoas que vão pesquisar os imóveis. Né? E por muitas vezes até imóveis, esses imóveis leilões extrajudiciais, você pode até usar um financiamento imobiliário, então, para pagar. Então aquela pessoa que está procurando a casa, né, o primeiro apartamento, então eles também estão olhando aí os leilões. Então está muito. Hoje, pelo que eu vi, as pessoas que compraram recentemente, hoje você pode dar um sinal
e parcelar o resto, acho que em 24, né? Eu acho que chega até 30 vezes. 30 vezes. 25% de entrada e o restante de 30 parcelas. É uma bela condição, né? No passado era só com a atualização monetária da tabela do TJ. Então isso, aquele leilão que encerra negativo, que às vezes é um valor maior, né? Você tem que dispor de um valor à vista, você tem a possibilidade de aceitar uma proposta parcelada. Né? Tá. Vamos entrar numa questão mais técnica um pouquinho, que aí é mais para o síndico até poder explicar para o morador. Quando a gente vê lá um imóvel de alguém que está todo enroscado, né? O cara tem dívida trabalhista da empresa dele, o cara tem questões pessoais de título protestado, tem IPTU que já está na dívida ativa, mas aí o processo do condomínio caminha mais rápido e o imóvel vai para leilão. Esse leilão e esse crédito do condomínio, ele é preferencial? É uma obrigação ordinária, né? É uma obrigação, é uma dívida do imóvel. Não tem nada a ver com o proprietário. Mas é preferencial? É preferencial. O condomínio, ele está à frente. Então, você tem, né? Sempre isso e traz uma segurança também para o arrematante. O cara que arrematou o imóvel, ele vai ter que levar em conta na hora de compor o preço, sim, o que deve para a prefeitura, porque a dívida da prefeitura, ela permanece. Sim. A dívida da prefeitura permanece, mas todas as outras, como a trabalhista, vamos supor que ele tem alguma outra execução, tudo isso cai. O arrematante, ele pega o imóvel limpo. O leilão, a compra em leilão judicial, ela é considerada uma aquisição originária. Então, a única dívida que vai acompanhar o imóvel... É a do próprio imóvel. É a do próprio imóvel. Que é sempre condomínio, IPTU, condomínio. Condomínio. Eu acho que para os dois é a mesma coisa quando alguém arremata um imóvel por conta de uma dívida de IPTU, a dívida do condomínio permanece. Sim, também. Sim, exato, perfeito. Porque ela é própria da coisa, não é da pessoa. Exato. E é importante, mas que você tem da arrematação é exatamente isso. Você está aquisição originária e está lá. E depois estabelece um concurso de credores para saber qual que vai ter a preferência. Mas o arrematante não tem nada a ver com aquilo. Ele está levando o imóvel e mesmo que tenha um débito de IPTU, vai constar lá que existe um IPTU, mas ele vai conseguir fazer o registro, ele vai conseguir dar andamento, mesmo que falte valor para quitar aquele IPTU. Pelo menos aqui em São Paulo, isso já é pacificado. Você chega lá com a matrícula, né, com auto de arrematação já, né, lá na matrícula averbado, você recebe a certidão positiva com efeito negativo. Uma outra questão técnica, prazo. Vamos imaginar que eu arrematei um imóvel, ele está desocupado, eu já fui lá, depositei o valor. Tecnicamente falando, que não tenha nenhum percalço, que não tenha nada. Em quanto tempo, mais ou menos, o imóvel vem para mim? Hoje em São Paulo? Eu diria que uma média de 2 a 3 meses, Márcio. Super. E isso vai de encontro com o que a gente comentou antes, né? O judiciário melhorou muito. O judiciário está muito mais célere, especialmente nessas questões de leilão. Então, hoje em dia, em 2, 3 meses, você, obviamente, sendo amparado por um bom advogado, você consegue já estar dentro do imóvel. Então, que você não tenha, para você conseguir, o que suspenderia aí uma eventual expedição de cargo de arrematação seria algum recurso com efeito suspensivo. E hoje em dia, para o tribunal, o próprio juiz dá um efeito suspensivo. Sem que ter uma nulidade muito grande, ou um embargo de terceiro, alguma coisa que apareça depois. Eles querem dar fluidez para o negócio. Porque eles querem tirar aquilo da frente e a fase do leilão já é o final da execução. Então, né, eles querem extinguir o processo. O que eu até conversando com um amigo meu, é o pai de uma amiguinha da minha filha da escola, que é juiz, e ele fala assim, nossa, dá muita raiva quando a gente acompanha um processo lá na vara desde, há 8 anos atrás. E quando chega no dia antes do leilão, o cara me atravessa uma petição aqui pedindo uma nulidade. E ele fala, puta, não é possível, né? Tem que ser um negócio muito grave, muito gritante. Senão a gente ele falou, eu até às vezes considero litigância de má fé. E eu acho que isso está muito imbuído no conceito da função social, porque eu acho que está muito claro na cabeça dos juízes, na cabeça de todos os advogados, que você ter uma pessoa que está inadimplente do condomínio é um problema para o condomínio como um todo, para todos os outros moradores que vão ter que pagar mais por mês, vão ser prejudicados por algo que não tem nada a ver com eles. Você lembra de alguma história inusitada, ou triste, ou engraçada, de algum imóvel que você participou do leilão e deu uma confusão na hora de entrar ou na hora de sair? Você tem alguma história? Não? A gente tem algumas histórias aí. Antigamente a gente fazia muito mais leilão presencial, né?
E assim, e o leilão presencial é aquele calor da emoção, né? Então, o que a gente faz que é o leilão híbrido, né? Não é só o 100% presencial, que a gente capta os lances pela internet, né? E no auditório também presencial de viva voz. Você tem um martelinho ainda? Tem um martelinho lá guardado, que às vezes eu mato a saudade dele. Hoje em dia é só para comemorar a venda, mas hoje em dia é o digital lá, né? Então, o leiloeiro hoje fica mais, né, ali no martelinho digital. Mas um caso inusitado, que foi a gente fazendo um leilão do imóvel, né, de uma ex-agência do Banco Santander, e era um leilão grande, assim, era na Rua Galvão Bueno, no centro. Então, foi avaliada por 4 milhões de reais, né? Então, o imóvel começou por 4 milhões de reais, o auditório cheio, né? Bastante gente, pessoal do banco, todo mundo lá. E começa a disputa e vai no meio da disputa, tal. Já estava em 7 milhões, porque era um imóvel, né, onde dificilmente passa de geração por geração, né, o metro quadrado vale 5 mil reais, mas vai lá com 5 mil reais e vê se acha algum imóvel para vender. Você não acha. Lá é a rua, quem tem fica em cima, porque você consegue alugar, né, por um valor Ainda mais agora que a liberdade tá... Você vai domingo lá, você não consegue andar. Não consegue andar, uma multidão. E até, só um parênteses rapidinho, quando a gente oferece os imóveis, aí tem uns investidores, ele fala assim, Fernando, quanto maior a quantidade de pessoas passar na frente, você manda para mim, porque é isso que me interessa. O resto eu não quero nem saber de preço, porque ele quer saber, porque, claro, tendo a maior quantidade de pessoas passando, você vai conseguir... Eu te interrompi, perdão. Não, mas vamos lá, só para finalizar. Então a gente está no meio daquela disputa, tudo, daí levanta o senhor assim e pede, não, por favor, eu preciso me retirar, tem alguma sala ali e tal, daí a gente não entendendo o que é, dá para dar uma parada. Ele precisava fazer a oração dele, que ele era muçulmano. Então ele pediu para dar só uma pausa, porque ele precisava, porque era um momento lá, o horário, e ele pediu, daí a gente levou ele, por favor, vem aqui, faz. Não, mas eu quero voltar lá, eu não quero perder o imóvel. E parou. Daí a gente deu uma segurada ali, veio assim, o outro povo bravo, não, você precisa ir, não sei o quê. Mas foi questão de 10 minutos, daí ele voltou, daí então agora vamos e vendemos por quase 5 vezes o valor da avaliação, saiu por 25 milhões. Mais uma rapidinho que eu acho legal de condomínio, que eu achei super engraçado, que a gente fez o atendimento do cliente. Ele entrou em contato com a gente, ele falou, olha, eu tenho interesse nesse prédio, quero comprar. Daí a gente sempre pergunta, né, até para ter uma ideia, não, mas você é morador, qual que é a história? Ele falou, não, preciso comprar para minha sogra, sou morador do prédio, preciso comprar. Daí a gente falou, tá bom. Daí a gente foi puxar, não tava batendo o nome, né? Ele falou, pô, mas eu não tô vendo você como morador do prédio. Ele falou, não, eu moro no prédio com a minha sogra, eu tô querendo comprar outro para ele morar lá. Ele tava querendo de qualquer jeito. Ele falou, pô... Sábio, foi engraçado. Sábio. Esse apartamento que ele estava escolhendo para a sogra é um redondo, não é? Esse prédio? A jararaca dormiu enrolada, né? Pelo menos era na mesma cidade, né? Não é que ele estava falando todo... Agora uma coisa importante. Quando a gente fica na expectativa de que o imóvel lá do prédio que o cara deve faz 5 anos, finalmente a gente vai se livrar desse cara e marca o leilão, e aí vai o avaliador, faz o laudo de avaliação, às vezes avalia caro. E as pessoas falam, puxa, será que vai aparecer um interessado? E aí o leilão é negativo. Aí que eu acho que é a diferença de ter uma empresa de leilão pequenininha, que não tem experiência, versus a experiência de ter uma baita empresa como a de vocês, porque aí, obviamente, vocês têm muito mais gente que vocês já avisam antes, que vocês têm uma base de investidores ou de pessoas interessadas e que vai fazer a diferença no resultado. Não é só a parte técnica, é o resultado efetivo do leilão. É isso, não? É exatamente isso, Márcio. É exatamente isso. E eu ainda vou além. Eu acho que não só nessa questão de trazer muitos clientes para você ter essa efetividade na venda, mas é você entender das mudanças de legislação e como que você pode auxiliar todas as partes envolvidas, o condomínio, o advogado. Hoje em dia, numa situação que a gente pegar um imóvel que ele foi avaliado de uma maneira errada, seja pelo motivo que for, e ficou com preço invendável, a gente, por exemplo, sugere para o condomínio fazer uma tomada de preço, ao invés de fazer uma avaliação, que é algo que às vezes demora mais tempo. Aquele laudo de... Uma tomada de preço... Com 5 imobiliárias da região. 3 imobiliárias da região, você chega no valor médio, isso daí já é pacificado, tem no Código de Processo Civil. É rápido. Super rápido, e você consegue chegar no valor real de mercado e aí sim seguir com o leilão e com a venda. Sem ter o laudo de avaliação. Sim. Esses dias eu recebi uma consulta, eu respondi de orelhada, assim, o que me pareceu mais óbvio.
de uma pessoa que arrematou um apartamento e que ela se baseou nas fotos que tinham lá no processo, do laudo de avaliação, e era um apartamento que estava muito belo por dentro. Sobretudo, principalmente, louça de banheiro, algumas coisas de cozinha, o piso, realmente estava muito bacana. E o ocupante do imóvel, quando percebeu que não tinha mais jeito mesmo ia perder, o cara destruiu tudo. E aí esse arrematante ficou muito chateado, muito bravo. Ele me perguntou, Márcio, eu tenho um jeito de reaver alguma parte do meu dinheiro, pedir alguma coisa? Eu falei, não. Eu falei, toca a vida, deu azar, paciência, aproveita para reformar e toca a vida. É isso ou não? Infelizmente é isso, Márcio. É por isso que tem que ficar muito atento, Ferraz, desculpa interromper, a questão para você ver a data que foi feito aquele laudo de avaliação, né? Você entender. Então é sempre assim, você está interessado num apartamento aqui, vai lá, entra no site, nesses portais imobiliários, vê se tem algum apartamento para vender no prédio, vai lá se informar, vai lá tentar visitar esse outro apartamento para você ver a planta, tudo, conversa com o porteiro, pô, fala, a pessoa está morando aqui, já saiu, não foi? Porque você vai conseguir levantar essas informações. Então é importante você fazer uma lição de casa, porque para você não correr esse risco de arrematar no escuro, às vezes ia acabar entrando, mas se for um laudo mais recente, tudo, e você vê, aí dificilmente, é bem exceção acontecer isso, porque querendo ou não, ele também responde, né? Eventualmente, se ele destrói o imóvel, ele tira, depois ele responde. Você pode até pleitear depois alguma coisa. Se você perceber que foi de propósito. De propósito, tudo, você pode. De qualquer maneira, a gente sempre gosta de ser transparente, passar segurança para o nosso cliente e falar, olha, não conta com isso. Poxa, tem uma marcenaria linda, não conta com isso, faz a tua conta como se não tivesse e se você chegar lá e tiver, vai ser uma surpresa positiva. É o que a gente sempre fala, Márcio, faz assim, faz a conta no pior cenário. Puta, que eu tenha que gastar o dobro da reforma, que eu tenha que, né, às vezes assumir alguma coisa, ainda faz sentido? Se fizer sentido, vai. Nunca na Mega Leilões, já a rematante já reclamou, putz, Fernando, demorei um tempo a mais para conseguir a posse desse imóvel, mas nunca ninguém ligou lá falando, caramba, Fernando, nesse eu perdi dinheiro. Cara. Sempre ganha, é sempre bom negócio. Assim, a margem é muito boa. E falando nisso, olha que curioso, esses dias eu estava ouvindo um programa de rádio e eles estavam falando sobre oportunidade de comprar imóvel, e aí falaram sobre consórcio, que é uma boa para quem não tem pressa, falaram sobre financiamento imobiliário, que tudo bem, é uma possibilidade, você vai pagar mais, mas é seguro, falaram da questão de você juntar uma grana e comprar à vista. Mas olha que engraçado, o especialista que estava falando lá, e eu não concordo com ele, mas eu quero ver se ele estava certo ou não, ele falou assim, olha, leilão é sempre uma boa oportunidade. Ele falou, mas eu recomendo para quem já tem um imóvel, para quem vai comprar como um segundo, um terceiro, um 10º imóvel, e não como seu primeiro imóvel, que é o lugar que você vai morar, porque talvez dê algum perereco, alguma confusão, e você vai ficar na mão. E eu falei, puxa, mas é seguro, é extremamente seguro. Então, hoje, é comum alguém arrematar um imóvel para morar, falar, não é investimento, eu não quero ganhar dinheiro igual minha amiga fez, eu vou arrematar e vou pesquisar, porque eu quero para morar. É comum? Eu diria que não é só comum, mas de novo, é uma missão nossa, porque você está dando a possibilidade de comprar o primeiro apartamento da vida que, se não fosse com o desconto do leilão, às vezes ela não conseguiria. Então, a gente cada vez mais busca e tenta vender para o que a gente chama de consumidor final, que não é a pessoa que está comprando para revender imóvel, é a pessoa que está comprando para usar, para morar no imóvel. É super comum, isso tem acontecido cada vez mais e, como você falou, a compra em leilão ela é super segura. Eu diria, na minha visão, que a compra mais segura do mercado imobiliário é em leilão, porque ou você está com... ou o judicial está autorizando tudo, ou quando você compra um imóvel de banco, você está comprando um imóvel que a matrícula tem o nome do banco Itaú, Bradesco, Santander, então você está super resguardado. Você não precisa fazer aquela due diligence que muitas vezes você tem que fazer. Isso ocorreu por conta de alienação fiduciária, né? Que deu mais rapidez para o processo todo. Aí possibilita o leilão extrajudicial. Exatamente. Né? Exatamente. Agora, uma coisa assim que é engraçada, né? Toda vez que você fala com um advogado mais pomposo,
tem uns que falam leilão, outros que falam praça. Aí a pessoa que está ali não entende, fala, o que é praça? É a mesma coisa leilão e praça ou é diferente? É o juridiquês, né? É assim, o Código de Processo Civil se atualizou, então você tem lá, a primeira praça é o primeiro leilão, daí a segunda praça é o segundo leilão. Mas não tem diferença técnica entre praça e leilão? Não, é leilão, então tá lá no capítulo da alienação do Código de Processo Civil. Civil. Eu fui numa assembleia do condomínio em Osasco, me lembro até hoje, um condomínio São Cristóvão, e faz bastante tempo. E aí a gente foi falar de um leilão, aí o advogado falou, o apartamento vai para a segunda praça. Todo mundo ficou assim, eu vi na carinha da pessoa. Aí eu falei, gente, é o segundo leilão. Aí a pessoa, tá. Mas isso é muito importante, é uma das nossas agendas, que é trazer, vocês estavam falando um pouco das pessoas arrematando o primeiro imóvel para morar, tudo. E isso a gente vê um movimento que tem acontecido por conta de toda essa... O leilão, a gente brinca um pouco que é igual aquele mercado de ações há 15, 20 anos atrás, né? O mercado de leilões, ele está se popularizando, então as pessoas estão vendo que existem oportunidades, os leilões têm que vender pelo maior preço, então estão vindo, o investidor vai até um momento, aí depois dali para cima, é a pessoa que vai comprar para morar, então a conta dele é diferente. Então você tem. Então, hoje em dia mudou muito, Márcio. Então tem muita gente arrematando. Não é só rico que não compra. Não. Você tem, assim, a pessoa junta, então o valor, vai lá, arremata e mora no apartamento. E às vezes você conversa com um advogado. Antigamente era um advogado que conhecia um pouco de processo civil, tudo. Hoje em dia então, você vê as pessoas estão mais aptas aí. E eu diria também que pra gente é muito claro que não é só rico, porque pelo perfil dos imóveis. A gente acaba vendendo imóvel, às vezes, uma kitnet de 15 mil reais, desde apartamentos, obviamente, com valores absurdos, mas... E é verdade, eu já presenciei isso com pessoas próximas a mim, é verdade que dá para fazer um negócio pela metade do preço? É verdade. A gente já viu, né? Hoje em dia... Ou 60%. Hoje em dia, vamos lá, hoje em dia você tem uma disputa, a própria internet traz, né? Mas a gente já viu muita coisa acontecer e às vezes você pega uns momentos do mercado, né? Então você arremata num bom preço e depois daquilo, depois de um ano você dobra o capital lá. Mas eu comentei que é verdade porque é o desconto que a lei prevê. O primeiro leilão, primeira praça, seja lá como a gente for chamar, é 100% da avaliação, a segunda é por 50% da avaliação. Conforme o melhor lance. Exatamente. E para finalizar essa parte mais do leilão em si, da empresa, como que a Mega Leilões se transformou na maior empresa? Como que foi esse movimento? Acho que é muito mérito do trabalho do Fernando como leiloeiro, do nosso time jurídico, do nosso time de marketing e venda. Acho que é uma equipe. A gente conseguiu formar uma equipe incrível, todo mundo com o mesmo propósito, todo mundo com a mesma missão e muito trabalho e suor. Foi muito, Márcio, aí assim, em 15 anos, né, já está há 15 anos, então a gente pegou esse momento onde iniciou o leilão eletrônico, né, então isso deu uma chance aí de leiloeiros novos entrarem no mercado e muito na cabeça de conseguir, né, fazer não só aquilo que é o leiloeiro pessoa física, é o leiloeiro, né, contratando uma gestora de leilões para aquilo ter uma amplitude, né, uma divulgação muito maior do que um leilão pura e simplesmente ali numa plataforma pequena. Então, essa jornada, e claro que muita dedicação e transparência sempre, né, em todos o leilão judicial, você precisa ter da confiança do juízo para fazer um leilão bem feito, para não ter problema. Então, eu acho que toda essa jornada, né, a gente conseguiu em 15 anos, aí já realizamos aí mais de 10 mil leilões, né? Então, isso vai trazendo uma bagagem e você vai acompanhando um movimento que é o que a gente falou, junto da lei, se aprimorando tudo, então você vai conquistando aí, né? É possível, última pergunta agora de verdade, é possível, por exemplo, eu tenho 3 amigos, aí eu falo assim, gente, vamos comprar aquele imóvel no leilão juntos? Aí a gente compra 25% cada um, no mesmo momento ali. É possível? Super. Claro. Vai ter 4 donos? Pode ser 30 amigos. Se você mandar um e-mail e falar, olha... A proporção de cada um é X, Y, Z e vão pagar dessa maneira. Tá tudo certinho. O seu auto de arrematação vai ser na proporção do que você determinar ali. Num leilão, qual que é a taxa que fica para vocês? Qual que é 5% da comissão sobre o valor. Então, se a gente conseguir
vende um apartamento lá por 100 mil reais, pro condomínio vai entrar 100 mil reais, não vai descontar, não tem custo nenhum. Então, se a gente não conseguir vender, também vai ser o valor, nada é cobrado do condomínio, o custo é zero. Então, toda a publicidade que a gente faz, tudo isso. Então, vamos lá, arrematou por 100 mil reais, é 100 mil reais, mais 5% da comissão do leilão. Acresce. Acresce. Ah, não é que... é um arrematante, não é um vendedor, igual numa transação imobiliária. Entendi. Então, Quer dizer, tem lá um imóvel que o valor final para arrematação foi de 1 milhão. Vai ter 1 milhão mais 50 mil. Mais 50 mil que quem vai pagar é o arrematante. Ou seja, o condomínio não tira uma parte do condomínio. Não, e por isso que a gente fala que pro condomínio, você trabalhar com empresa de primeira linha, um leiloeiro de primeira linha ou com que está começando ontem, o custo é o mesmo. É zero. Resumo da nossa conversa. Comprar imóvel no leilão é uma bela oportunidade, tem que pesquisar direitinho, não é só para milionário, só para investidor, é para as pessoas comuns, até por função social da propriedade, inclusive. E o importante é ter uma empresa séria, uma empresa boa, uma empresa capacitada e que vai vender pelo maior preço. E que vai ter uma base de clientes para oferecer também, para gerar resultado efetivo para o leilão. Muito bacana. Minha recomendação, que as administradoras de condomínio façam uma parceria efetiva com a Mega Leilões, porque aí não precisa ter susto, né? Não precisa ter medo que vai dar errado algum processo. E isso envolvendo o jurídico da administradora, porque o dono da administradora não entende nada, é o jurídico que vai tratar, então é muito ruim ter um monte de empresa. Eu sei porque no passado, quando eu cuidava de ação judicial, de cobrança, quando chegava nessa hora de execução, eu começava a receber um monte de telefonema, de e-mail, de agência. Eu falava, caramba, que agência que eu vou escolher? Eu não conheço nenhuma. E aí fica ao léu, né? Pode dar sorte ou pode dar azar. Então, para a administradora de condomínio, é importante ter a Mega Leilões como um parceiro ali fiel, ali que está ali do lado e que tecnicamente vai cuidar bem do leilão. Isso se estende para o síndico profissional e para o jurídico da administradora e o jurídico do síndico profissional também. E hoje, gente, convenhamos, aqui em São Paulo, as ações judiciais ficam concentradas em 8, 10 escritórios. Tem escritórios especializados em condomínios. Então, você pegar, sei lá, o Carpati, pegar Fernando Zito, pegar a GBB, pegar esses escritórios grandes, né, eles concentram, né, as ações judiciais. Então, que bacana, que bom, porque é algo que parece um assunto simples, mas na verdade é um assunto extremamente técnico que só traz alegria para as pessoas, né? A palavra mais gostosa de ouvir numa assembleia é o apartamento vai para leilão, aí todo mundo, que legal. Entrou o dinheiro, agora podemos fazer a reforma. Exato, né? ou seja, vocês são salvadores da pátria, é muito legal, né? Muito bom. Agora, como o nosso projeto que vocês ajudam a gente aqui, que é o Condomínio Outras Paixões, vocês foram muito generosos conosco, a gente quer trazer resultados para vocês, mas acima de tudo vocês foram generosos de acreditar. Chama Condomínios Outras Paixões, a gente fala de algumas paixões para não falar só de condomínio, então vou fazer perguntinhas ping-pong aqui entre nós. Você gosta de beber? Gosto. Você também? Não tem O que você mais gosta de beber? Saquê. Saquê? Saquê. Caramba! Entre parênteses aqui, não é bebida de mulher, não? Não. Saquê é... A saqueirinha sem Não, o saquê, ele é muito similar ao vinho. É que a gente tem acesso até pouco saquê, está crescendo muito, mas quando você abre um pouco, estuda um pouco a mais, você vê que a quantidade de empresas que fazem saquê é absurda, a mesma quantidade de vinícolas e cada um tem sua especificidade, cada um é diferente, é uma bebida que eu gosto bastante. Eu gosto de saquê mais seco. Eu gosto de saquê mais seco. Eu também. E você que gosta de beber? Eu sou meio flex, viu? Vai saque, mas você depende do momento ali, é uma cervejinha, quanto whisky, um saque também no japonês. Eu gosto de whisky, eu gosto de whisky cowboy. Cowboy, Preferencialmente whisky defumado, aqueles mais gosto de madeira, porque eu gosto demais. E futebol? Time ou que você gosta? Time. São Paulo, né? São Paulo. São Paulo. São Paulo também, eu sou coringão. 2 contra 1 aqui, ó, estamos ganhando, pô. Agora, eu ouço música pra caramba, né? Muito, muito. Você ouve bastante música? Eu adoro.
Na cabeça, na terapia, eu diria. Eu também, além de terapia, me dá nostalgia, me dá um monte de sensação gostosa. O que você ouve? Eu gosto de rock e gosto bastante de hip hop. Também, eu gosto de rock, hip hop também. É o que você falou, a música, às vezes você tá no carro, você vai lá, põe uma música, põe na estrada. Quando ela te traz um sentimento de nostalgia, às vezes, né, de coisas assim, e faz bem, muda, né, seu humor, como ela faz bem pra você. Então, também gosto de ouvir de tudo também. Eu gosto de ouvir, raramente eu mudo minhas músicas, eu gosto de ouvir rock dos anos 80. Geralmente a gente vai sempre para um passado, né, para uma música que sempre você lembra das fases, né, é muito legal isso. Rock anos 80 pra mim. Bom gosto, né? E a arquitetura? Vocês trabalham com imóveis também, né? Eu, por exemplo, eu tenho pavor de prédio novo. Eu sei que eles são moderníssimos, tem área de lazer completíssima, mas eu tenho pavor. Eu gosto de prédio antigo, pela arquitetura, pela robustez, pelos elementos que eu acho que são mais clássicos. O que você prefere, prédio moderno ou antigo? Não, eu prefiro prédio antigo. Eu gosto de uma coisa mais minimalista, um movimento brutalista, né, que o pessoal fala. Putz, eu adoro. Eu também. Eu ando muito a pé, porque eu olho assim os prédios antigos, eu fico fascinado. Dá dó ao mesmo tempo, porque, putz, te cuida muito mal, né? Centro de São Paulo, um dos lugares, para mim é o lugar mais bonito de São Paulo, né? Aquela arquitetura. Morava em Higienópolis, né? Então, né, é assim. Você também, mas é assim, também tem coisa, exceção, mas tem muita coisa moderna mesclando a coisa antiga também, tem coisas bonitas assim. Residencial é mais difícil de achar, mas tem muita arquitetura, às vezes comercial, que você vê que assim, arregala os olhos, mas é bem difícil, a arquitetura antiga realmente. Eu que meus clientes, construtoras, incorporadoras não me ouçam, né? Mas às vezes eu vou fazer uma assembleia de condomínio e eles falam, pô, Márcio, vem olhar o apartamento decorado aqui, você vai amar. Aí eu subo, olho e eu falo, gente do céu, é tudo bege, é tudo cinza, é tudo monocromático. A decoração não tem um tapete persa, não tem uma cortina pesada, não tem um lustre pesado, a luz é branca ao invés de ser amarelinha. E eles falam, Marcião, mas isso é o que funciona, é assim. Eu falo, legal, parabéns. Mas, Márcio, eu acho que tem uma coisa que é muita questão do custo. Hoje em dia, você vai ver, às vezes, um apartamento antigo, você vê a madeira, você bate na madeira, aquela madeira maciça, aquela coisa. Nem se você procurar, se quiser comprar, hoje em dia você não acha. Então tem muito disso, né? Você vê o pé direito, tudo. Então, a construção hoje em dia, né? Eu acho que pelo custo também, se fosse para fazer um apartamento, um prédio aí com uma arquitetura como de antigamente, pé direito alto, tudo aquelas colunas enormes, acho que o preço ficaria inviável. Então acho que é por isso que eles ajustam, porque senão a conta não fecha, né? Então eu acho que também tem um porquê disso tudo aí, né? Exato. Não daria para fazer. Não daria. Agora eu lembro quando a gente saiu para almoçar um dia, e você me contou da sua alucinação pelo Japão, pela cultura oriental. Aquilo me marcou. Eu falei, caramba, isso é muito diferente, né? É um lugar que eu admiro muito, o respeito que existe lá, o respeito pelas pessoas mais velhas, o respeito pela sociedade como um todo, a visão de comunidade que tem, que acho que a comunidade está acima do indivíduo. Quantas vezes você foi pro Japão? Eu acho que eu fui 6 vezes. Tinha, né? E você? Eu já fui uma vez para o Japão e a cultura japonesa também, mas eu acho que nada melhor como viajar. Eu gosto muito também de viajar para a gente ver. Eu quase fui pro Japão quando o Corinthians foi para a final. Puta, então perdeu a oportunidade, porque agora não vai voltar tão cedo. Quase que eu fui. Meus amigos foram vender a casa. Pelo menos deu certo, né? Pelo menos isso. Nossa, tem gente que vendeu a casa sem avisar a esposa para ir no jogo, você não tem ideia. Mas isso me marcou bastante. Porque eu também tenho gosto específico, assim, gosto de antiguidade, gosto de castelo. Esses dias eu estava pesquisando, eu vou viajar, se tudo der certo, eu vou para conhecer Edimburgo, que é a capital da Escócia. Tem aqueles
castelo, não sei o que lá, um negócio medieval. E o whiskinho, né? Isso, que é onde você tem vontade de viajar? Eu acho que desses lugares agora, né, a gente sair um pouco aí pro Egito, para lugares assim, para você ver que eu acho que onde tem aquelas histórias que você puxa, né, para entender onde as coisas aconteciam há milhares de anos atrás, né? Nada como né, você puxar então, né, a cultura, né, do lugar, entender aquelas construções que você fala, pô, como é que o cara fez essa pirâmide aqui no meio do nada, né? O Kaká, para ter ideia, ele casou na Ásia, né, no Butão. Então gosto de coisa inusitada. Bem diferente. Então, Caramba. E você tem quantos filhos, né? Eu tenho 2 meninas. 2 meninas, né? Você tem 2. 2 meninas, né? Eu tenho 2 meninas e um menino. Mas são super bonzinhos, Deus também. As minhas tuas, são, né? Mas ela tá naquela fase lá. A minha Júlia, ela me deu muito trabalho. Ela tá aqui acompanhando, ela me deu muito trabalho. Isso aqui, ó, metade disso aqui, essa barba. Eu tenho certeza que vai vir, mas agora ela tá com potinho. Entendo que eu tô sem barba, minha barba tá ficando branca, que eu acho que a minha filha mais velha, também tá com 9 anos, ela... Bem-vindo ao inferno, você vai ver. Nossa senhora. Fui buscar a Júlia em cada lugar, gente. Mas deu tudo certo. É bom demais. Deu tudo certo. Bom, gente, obrigado, valeu pelo papo. A ideia é a gente tratar com leveza, assunto que é importantíssimo, e a gente gerar conteúdo para as administradoras, para os síndicos, para os advogados, que acreditem, eu também sou advogado, posso falar, a gente não entende de leilão, a gente sabe mais ou menos o que é, como funciona, mas a minúcia, o detalhe a gente não entende, e tá tudo bem, não precisa entender de tudo. Nós que agradecemos, Márcio, e assim, é incrível a gente poder estar, o que a gente fala muito lá, né? Nossa principal bandeira é desmistificar o mercado de leilão, então essa oportunidade que vocês deram pra gente é surreal, a gente não tem nem como agradecer mesmo, e acima de tudo a tua missão aí, que é de explicar esse mundo imobiliário como um todo, não só de leilões, né? É uma coisa muito bonita e necessária, assim, então eu queria agradecê-lo. Legal, e acho que a gente tem que montar juntos agora um guia para tirar esses mitos todos aí e distribuir esse guia para as administradoras, para os advogados, porque tem muita dúvida. Para eles terem a gente como um parceiro deles, né? Dividindo o problema, seja um problema de avaliação, que está um imóvel, né, com uma avaliação antiga e depois, né, no decorrer ficou muito caro, ou seja uma dívida que está maior do que vale o imóvel. Então a gente tem isso no dia a dia, a gente consegue dividir o problema para achar uma melhor solução, e junto com o judiciário, que também para ter elementos lá, então, né, realmente esse imóvel não vendeu, mas ele foi anunciado em todos os portais imobiliários, foi feito todo um trabalho, por esse preço não vai vender, precisa ter uma solução para aquilo, porque é muito simples o leiloeiro pegar lá um imóvel, no Itaim, num bairro nobre, tudo, pelo metade do preço, vai lá, vai vender, mas tudo bem, mas isso é exceção, e todos aqueles outros imóveis que tem na carteira, que fica encalhado por conta de alguma coisa, então é aí que a gente pode bastante aí a 4 mãos aí a construir lá e conseguir resolver o problema. E agradecer aqui o convite, né, Márcio? Vocês são muito obrigado, bacanas, imagina, a gente, isso, eu, a Ju, a gente sabe que vocês apostaram num projeto que está começando, mas que vai ser um baita de um projeto, a gente agora junto com o Síndico Net, então o Síndico Net é um portal que existe há quase 25 anos, e é um portal que tem muita influência no país inteiro, porque as pessoas de condomínio, quando vão consultar alguma coisa, a primeira coisa, isso já é o cacuete, já é no automático, então vai lá e põe Síndico Net. E agora vai ser Síndico Net junto com a gente, então foi muito bacana, porque devagarzinho os resultados vão ser pelo país inteiro, não só aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, claro, é sempre o principal ponto, tudo, mas tem aí, nossa, um espaço enorme para fora, né? Com certeza. Então, valeu, gente, é isso aí. Obrigado. Obrigado, um abraço.